Tô com uma sensação estranha, eu queria começar falando sobre a sensação estranha, porque a sensação não é ruim. A galera viu que eu fiquei meio mais pra lá do que pra cá, lá na live, em um determinado momento. Mas não é por causa do Beto, por favor, eu só quero que vocês entendam, não é por causa dele. Não é por causa, perdemos o mandato. A partir do momento que ele tomou posse e ele não conseguia tocar qualquer coisa lá no mandato, e as pessoas começaram a reportar, ali não sai nada. A gente começou a entender que não ia ter um grande mandato. A gente tentou, às vezes, então a gente passou por um processo de tentativa, de insistência, de ligações e conversas, mas não saia de nada lá, cara, não saía de nada ali. Então hoje, olhando, eu tenho certeza que não tem como sair nada daquilo ali. E acho que o maior exemplo que nós temos é esse que eu falei lá e eu repito aqui. O grupo descobriu uma tramóia, né, a contratação de um condenado do PL, pelo prefeito, pelo grupo político do prefeito. Um cara que tem tramóia, tem ligações com o partido, com a turma do Illinois, é um tramoieiro, né, um vagabundo que foi contratado ali. E esse cara, isso foi descoberto pela equipe do Bétega, porque a equipe do Bétega, a antiga equipe do Bétega, tá, é muito boa. E o Bétega, por quê? Porque tem briga com o Novo, tem briga com o PL, ele quer ficar mamando, né, os caras do Novo PL lá, porque ele quer ser um bolsonarista. Então, né, vou brigar com a direita, né, porque pra ele, aquela coisa, se a direita rouba, tá tudo bem. Tanto que ele foi lá, quando ele deu entrevista lá pra uma véia retardada lá, bolsonarista, a fala dele, ele não via problemas no Bolsonaro. Tem algumas críticas, ele cita as críticas são elogios ao Bolsonaro, sabe? Então, não vale nada. Então, naturalmente, ele não vai arrumar briga ali, né? E aí não queria. Mas o grupo, né, pô, não trabalha, não fiscaliza, tem nada ali. E aí no final, entendi, né, o tal do fiscal do povo, não fiscaliza porra nenhuma. Eles, né, como último ato do gabinete, protocolaram, né, com a anuência dele, tudo normal, o negócio, né, protocolaram uma moção de repúdio ao prefeito, que tinha como fito, como função, mostrar a todo mundo, a população de Curitiba, a Câmara dos Vereadores. Eles imprimiram também um dossiê sobre essa contratação para todos os vereadores de Curitiba, esquerda, direita, centro, governistas e oposicionistas, todo mundo, e levaram. E o Bétega ficou todo assustado, tá? Ele, com medo, ele se juntou à base do governo, então, ou seja, ele virou governista, ele deixou de ser oposição, virou governista, e ele foi, e pra demonstrar lealdade ao governo, ou seja, que não tem fiscal de porra nenhuma e que ele é um puta de um bravateiro, ele mandou tirar essa moção. Ou seja, a moção que tava em pauta, que é a moção de repúdio que ele teria que ler e que representaria esse papel fiscalizador dele, ele tirou de pauta, sacou? Ou seja, ele só é um farsante, ele só é uma porcaria. Fiscal do povo, né? E aquelas pessoas que trabalhavam com ele são muito honradas. E é isso que me tocou, cara. É isso que me tocou, assim, porque se tem meninos que estão começando a carreira com talento, rapazes, homens, sabe, com salários, sabe, que num país em crise, né, não se joga fora. Eles não ligaram pra isso, cara. E eu tô, por enquanto, o meu lance de eu estar atônito até agora cara, vocês entendem o que eu tô falando? Assim, toda vez que eu falo, eu fico meio aviadado aqui. Puta que pariu, cara. O Orlando me ligou e eu tava falando com o Orlando e falou, cara, eu me sinto muito, não sei se foi a pequena a palavra que ele usou, né, mas eu me sinto envergonhado diante desses caras. Assim, a galera do ex-gabinete do Bétega, assim, eu tô envergonhado. A sensação que eu tenho é de vergonha. Vergonha, não porque eu botei vocês nisso, mas esse é o termo, constrange, ó. Olha o que ele botou. O Will e todo o núcleo do MBL no Paraná constrangem a mim e aos demais núcleos, porque precisamos espelharmos neles em sua lealdade e retidão. Me constrange porque agora me sinto meio digno de... É exatamente isso. Eu já fico todo aviadado de novo, entendeu? Puta, cara, assim, eles subiram o sarrafo de uma maneira que eu me sinto pequeno também diante dos caras. Pequeno. O Orlando fala, foram gigantes, 1000 textos não terão o peso da ação deles. Ao Bétega, o lixo. É isso, assim, o que eles fizeram tornou todos nós pequenos, cara. E aí obriga o nosso compromisso a ser muito maior. Então, isso me alegra e, assim, tem uma alegria no sentido da gente, cara, a gente tá construindo algo que ninguém na política é capaz de explicar. Basicamente, todo mundo da política, da imprensa que faz cobertura política do Paraná entrou em contato com eles. E ninguém entendeu. Falou assim, cara, olha, eu vi teve um cara de esquerda lá, falou, olha, eu odeio vocês, eu não consigo acreditar em nada no que vocês fazem, mas definitivamente vocês são o grupo mais único da política brasileira, vocês são loucos de verdade, e eu nunca vi isso. Teve jornalista que falou, eu cubro a política do Paraná em 30 anos, eu nunca vi uma coisa dessas, tá? Porra, cara. Eles acharam que o MBL perdeu um gabinete. O MBL fez o nome no Paraná. O MBL no Paraná, ele estabeleceu um padrão. E esse padrão não é um padrão pro Paraná. Esse padrão é pro Brasil inteiro, cara. Esse é um padrão pro Brasil inteiro. Nós não podemos ser menos que esses caras. É a nossa obrigação, tá?
é nossa obrigação, assim, nós não podemos, eu não posso ser indigno da postura do Lucas, do André, do Gustavo, do França, do Murilo, do Will, do Kreutz, de todos eles, cara, assim, pegar aí, é o Murilo, Kreutz, André, Lucas, Jesus, Gustavo, Will, talvez eu esteja esquecendo o nome de algum aí. E eu falo isso pra todos vocês que nos acompanham, tá? O que vocês estão acompanhando, o crescimento do MBL e da missão, é uma história muito única. A nossa história tem uma coisa que é a singularidade. Tem um elemento muito singular. Nada é igual o que nós fazemos. Eu nunca vi isso num grupo bolsonarista. Petistas também não teriam isso. É tudo muito singular. É singular. Ó, um exemplo, tá? Porque essas coisas são transparentes. O Will, ele trabalhou já no gabinete do Rubinho. O Will já trabalhou no gabinete, talvez do Guto, eu não sei. E do Kim, certo? Ele também trabalhou conosco. Ou seja, o Will é um cara que já passou por alguns dos melhores e mais bem administrados gabinetes do Movimento Brasil Livre. Mesmo gabinetes de gente que não tá mais conosco, como o Rubinho, inegavelmente foram produtivos. Eu falo aqui sem o menor problema. Nem Rubinho, nem Holliday estão no MBL. Inegavelmente, enquanto estiveram, e eu posso julgar apenas enquanto eles estiveram, fizeram bons mandatos. O do Rubinho melhor, inclusive, que o do Holliday. Mas o do Holliday, por exemplo, volto a colocar. Ele foi relator da reforma da Previdência em São Paulo. Ninguém é relator de uma reforma da Previdência sendo um imbecil. Apresentou e aprovou projetos, tocou relatórios, tá? Isso aqui não tô falando do caráter dele, tô falando assim, é diferente, tá? Então o Will passou por esses gabinetes. O Will coordenou, ele se mudou pro Paraná de volta, ele retornou pro Paraná, que ele é de lá, tocou a campanha do Bétega, se torna chefe de gabinete. O cargo dele, veja, é um salário alto, R$17.685,33. Ele rejeitou isso, cara. Me falem quantas pessoas rejeitam isso. São R$180 mil mais 34, são 200 e pelo menos 210, 212 mil, sei lá, reais, 213 mil reais, é isso? Num ano, vezes 12. 13, porque tem 13º. Ah, eu não contei. Quanto é o 100 13º? Não, é isso aqui em mais 3 anos de mandato que ele abriu mão. Ele abriu mão por uma coisa abstrata, que são princípios, valores, são ideias. Eu tô falando ele porque obviamente foi o maior salário, mas e os demais? E os demais? Os demais serão a mesma coisa. Outras pessoas também saíram da sua cidade e foram morar lá em Curitiba pra tocar isso. Isso aqui, a gente teve agora, eu nem comento mais esse cara, mas lembra do Nando Moura? Né? Mamadores, querem um carguinho pra mamar. Alguns deles, o Will inclusive, foram citados pelo senhor Nando Moura como parte de um esquema em que eles aviavam dinheiro de fundo eleitoral pra investir no partido Missão, né? Veja o caráter dessas pessoas. Só o Will sozinho receberia mais do que todo o valor que o Nando Moura falou que a gente teria, né? Feito merda. E ele abriu mão disso. E o Bétega, só pra explicar, tá? Ele ofereceu pra o núcleo, pras demais pessoas, olha, fiquem, pessoal, tirem o Will daqui. Não gosto do Will, o Will me ameaçou, vai ter que provar, né? Se quiser realmente discutir isso, vai ter que provar o que falou. Todo mundo testemunha, né? Ele quis transformar o Will num bode expiatório e falou, aí coloquem quem quiser. Ora, qualquer outra pessoa do gabinete, ou de fora, poderia ter falado, eu quero, né? Quem não quer? Ninguém quis. Ninguém quis. Ninguém quis. O Poetas Modernos ali falou, e o trabalho deles seria muito mais fácil só aderindo ao youtuber Bet. Sim, não precisa, olha só, se eles quiserem ser só um produtor de conteúdo, né? Igual o Bétega transformou o mandato dele, o mandato de produção de vídeos. Tava fácil, né? E eles não quiseram. Cara, assim, eu acho que eu queria começar a live hoje falando isso. Está estabelecido um novo sarrafo no Movimento Brasil Livre e na missão. Nós, assim, de verdade, tá? Pode botar eles na tela. Nós temos que ser dignos desses caras. Nós temos que ser dignos, assim, da crença desses caras, do exemplo que esses caras. Essa foi uma das formas que permitiu que eles entrassem na nossa história, e não só na nossa história. Eles já entraram na história da política de Curitiba, da política do Paraná. Ninguém fez isso antes. É um novo padrão que foi estabelecido e eu não aceito nada menos do que esse padrão de agora em diante. Nada menos do que esse padrão. E nós não podemos aceitar nada menos do que esse padrão. Não podemos, tá? Um cara falou, Renan, o sarrafo sempre foi esse, você que sempre colocou isso. Tá, eu posso falar, mas o homem, você só testa ele diante da tentação. Diante da palavra, diante do compromisso, todo mundo é herói. Todo mundo é herói na palavra dada. Mas diante da tentação é aí que você vê quem é herói de verdade, né? Diante do argumento da traição, diante da perfídia, diante, né, do que é fácil, aí todo mundo pode se seduzir. E a regra é se seduzir. Ainda mais num país de gente sem moral. Isso aqui é o maior terror que a política brasileira pode ter. Porque um grupo desse, ele vai até o inferno. Um grupo desses, ele tem convicções muito claras. Ele vai até o fim. Ele não vai recuar. Porque, veja, nós somos o grupo que aceitou quase acabar para não se curvar ao bolsonarismo.
A gente aceitou praticamente acabar. Quem é João Bétega perto disso? Quem é esse rapaz? Esse rapaz é apenas o nome de uma rua. É o nome de uma rua lá em Curitiba. Ele não é nada. Esses caras, eles só esquece, tá? Ele não é nada. Agora, esses caras estabeleceram o padrão pro partido missão. Eu tô avisando. A missão é isso, cara. A missão é isso. É por isso que isso é um senso de missão. E é isso que vai botar medo nos nossos rivais. Porque você não para a gente assim. Você não para a gente assim. Você não tem como parar. Você vai comprar essas pessoas? Não dá, cara. E não é que eles são apenas corretos. Eles são inteligentes. O nome de rua lá, o João Bétega, como é que ele vai ficar agora? É o fiscal do povo. Retardado mental, né? Fala igual um retardado mental. Fiscal do povo. Fiscaliza o quê? A direita se não fiscaliza, né? Mandou tirar a moção. Vai ficar na rua entrevistando o velho agora? As pessoas descobriram quem é ele, né? Então, assim, eu não fico chateado por esses caras. Agora, a sensação que eu tava, sério, que é uma sensação estranha, é uma sensação de humildade eu tô. De humildade por conta desse constrangimento, que é o que o Orlando sentiu. Tem um rapaz que acompanha a gente. Vai lá, eu escrevi um textinho deles, tem um dos primeiros comentários, eu adoro esse cara, tá inclusive na academia. O Eli falou, me senti muito pequeno. Então o Eli mandou isso, o Orlando mandou. É a sensação que eu tô, cara. Eu tô me sentindo pequeno, eu tô assombrado. A palavra talvez seja assombro, eu tô assombrado, cara. Porque eu também tô muito estressado por ter que estar tocando esse tema por dias a fio, né? Por dias a fio, e isso me estressando, me desgastando. E você, olha só, você lidar com a quase inevitabilidade de uma facada, de uma traição, pessoal, é uma das piores sensações que pode ter. Você tá diante de alguém que tá te traindo, você tá vendo, e você começa a ver, e aí a pessoa fala e combina uma coisa com você num dia, e no dia seguinte vem uma prova, não, ele tá no caminho contrário. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Isso te corrói. Então, agora eu tô muito leve, porque a gente estabeleceu, e esse é o ponto. Então, eu tava falando mesmo? Desculpa, Riso, o que eu tava falando? Tava prestando atenção na aula. Hã? Eu também, né? Agora eu esqueci completamente, esse barulho tá me irritando. Ver alguém que te trai é a pior sensação, mas eu tô com um assombro, eu tô com uma sensação muito nova, é uma sensação de... As pessoas... Agora eu vou melhorar, agora vem análise, pura e simples, aí. E agora eu entendi que tem um exército, e esse exército tá avisando a gente. O que é isso? Iminência de traição? O que foi isso? A Ana falou que você tava isso. A iminência de traição, sim. A iminência de traição é um dos piores sinais que tem, piores sensações que tem na vida. Porque você tá vendo acontecer, né? É horrível. Mas, voltando, eu entendi agora, assim, que também isso me assusta, que é como se a gente tivesse um exército e a gente tá diante de problemas, aí do nada, sabe os 300 de Esparta? É esse gabinete. Eles, não, a gente vai aqui, a gente vai morrer no caminho, tá? A gente vai ser destruído, mas é isso. São as famosas derrotas que são maiores do que muitas vitórias, né? As pessoas vão lembrar muito mais da derrota dos 300 em Esparta do que grandes vitórias que o exército persa teve. Você não vai lembrar de grandes vitórias do rei Dario III, né? Ou vitórias do Xerxes, ou talvez do Ciro alguém lembre, né? Mas a derrota, tá? Na Batalha das Termópilas ali, a derrota foi maior do que qualquer coisa. Então esses garotos perderam o seu mandato, mas eles estabeleceram algo muito maior. E aí isso joga um peso sobre mim, um peso sobre o Riso, um peso sobre Kim, sobre a Amanda, sobre o Faustino, sobre o Matheus, todo mundo. Hoje no MBL só se fala nisso. Todos nós estamos tocados por algo novo, que é um padrão de comportamento novo, e que não é que é exatamente novo, né? A gente já teve pessoas que foram instadas a fique com o Holiday ou fique com o MBL. As pessoas ficaram com o MBL, né? O lixo ficou lá com o Holiday. Então isso já aconteceu antes, mas agora todos do gabinete, isso é novo, isso é muito grande, galera. Isso é muito grande. Isso é um definidor. É um definidor do nosso futuro. Eu acho que, eu já falei, hoje é um dos dias mais importantes da história do MBL. E isso não tem nada a ver com o João Bétega. Eu acho que isso é muito louco. Um dos dias mais importantes da nossa história, isso não tem absolutamente nada a ver com o cara. Volto a falar, o Bétega é um NPC, ele é um produto, é um avatar digital que faz debates de rua editados com velhos e senhores, né? Ou, sei lá, adolescentes, provando que o comunismo não funciona, né? Muito original. O comunismo não funciona. Vai comer. Vai comer picanha. Vai comer picanha. Picanha tá cara. Que assim, sejamos honestos, a gente fez muitos porta-vozes já fizeram isso, né? O Davidson falou, faz debate editado e pede. Alguém tinha que achar o debate dele, do Veneza pra você, Venezuela pra mim, pro povo, tá? É uma das coisas mais constrangedoras, tá? Se o Aloysio puder achar com a galera, é uma das coisas mais constrangedoras esse vídeo. Eu tô
chocado, cara. Pleno 2025 eu descobri agora que o MBL tem críticas ao Bolsonaro. Porque, entende assim, né? Quer dizer, o cara, em 22, ele pediu voto nulo. Ele acreditava nisso. Ele nunca foi alvo de críticas. Do nada ele começou a ter essas opiniões depois de ganhar a eleição. Que curioso, né, Riso? Que curioso. Mas, enfim, né? A gente já sabe o que é, né? Essa história é muito pouco sobre o João Bétega. Eu volto a botar a foto desses caras. Essa história é sobre esses caras. Essa foto, só pra vocês entenderem, tá? Ela foi tirada logo após o Bétega ter ido na mesa diretora e falado, retire o crachá de todo mundo. Ele solicitou a mesa diretora, sem conversar com eles, retire o crachá, ninguém mais trabalha aí, tá? Sem falar com eles, sem olhar na cara deles. Como um covarde, como um bosta que ele é. Como um covarde e um bosta que ele é. E aí eles foram, que eles cumpriram o papel deles, eles sabiam de tudo, né? Já estavam com a exoneração pronta. E tiraram essa foto ali na frente da Câmara Municipal de Curitiba. Eles foram trabalhar na Câmara Municipal de Curitiba para fazer um trabalho histórico. Eles iam fazer 4 anos de mandato bom, projetos bons, estudar, preparar, convencer, agregar. Eles só não esperavam que eles fossem fazer história em 5 meses, né? Foram 5 meses. Eles esperaram 5 meses pra fazer isso. Novamente, eles estabeleceram um padrão. É isso. Tem um vídeo aí do chama Topa Morar na Venezuela, o vídeo do Bétega. E aí eu falo pra vocês, pra todos vocês que nos acompanham. Recentemente, eu só venho tendo notícias boas do Paraná. Recentemente eu soube que muitos vereadores no Paraná querem estar na missão. A gente tá tendo reuniões e papos. Recentemente, um radialista chamado OG Martins entrevistou um rapaz que perdeu a eleição pra vereador em Curitiba. Às vezes essas coisas servem de recado, né? O Mídia BH concorreu à eleição em Curitiba e ele vem de um mundo muito mais bolsonarista do que o nosso. E ele tá como se fosse na contramão do Bétega, né? O Bétega acenando pro negócio que tá acabando e ele, Mídia BH, olhando pro futuro. Nunca teve vergonhinha de falar do MBL. Esse Mídia BH foi com o Impera numa rádio, contar da missão com um brilho nos olhos, com uma empolgação e com uma alegria que o Bétega nunca teve. Nunca teve. O Bétega, né, tava lá esfaqueando a gente numa live. Eu boto essas coisas do lado e eu falo, cara, eu nem sei se o Mídia BH um dia teria vontade de ser da missão, mas é diferente a energia. É diferente a energia. Se ele um dia quiser e tiver afim, e talvez a gente possa poder construir algo, tá pintando coisas diferentes. Não sei se o Riso concorda. Sim. É uma outra vibe. Ó, Impera tá aí no chat. O BH é brabo. Você também é, cara. Você também é. Assim, o lance não é o lance, porra, olha o que esses caras fizeram. Eu vejo, assim, a reação, eu vejo essa foto, eu já começo a ficar, é a foto, é o que os caras fizeram, é o comportamento deles ontem, em um determinado momento, eles botaram uma lista lá no grupo do MBL Paraná, essa conversa tá toda lá no grupo do MBL Paraná, foi montada uma lista, quem fica com o Bétega? Aí eu olhei, meu Deus do céu, aí todo mundo saiu, todos falaram que vão sair, aí sabe qual foi a reação do Bétega? Então tudo bem, né? Quero sair, eu saio. Todo mundo foda-se. Porra, eu tô impactado por essa merda até agora. Eu não sei, eu fico constrangido em falar com eles. Eu fico constrangido porque a confiança que eles devotam à nossa causa tão grande que, novamente, qualquer coisa que eu fale não vai ser... Vocês entendem isso? Vocês entendem? É isso que mexe. Isso aqui eu tô tipo... eu não sei dizer, cara. Realmente... É fogo. O Miguel Angel. A energia, Renan. Nesse momento que esquecemos de energia. Tá, assim, eu tô com energia. Vocês acham que a gente vai recuar alguma vírgula? A gente vai fazer deputado federal pela missão no Paraná? Sim. Isso aqui só mostrou que o nosso projeto é muito grande. Eu tô realmente... Enquanto crença no projeto, esquece. Essas pessoas tinham uma escolha. Ficar com o Bétega e ganhar um dinheiro e ter um mandato merda, ou projeto da missão. Presta atenção, essas pessoas largaram um mandato de um covarde por um projeto de futuro, caralho. Isso é... Vocês entendem essa porra? Isso é fogo puro, isso é guerra pura, isso é... Ninguém tem isso. O PSOL não tem, o PT não tem, o bolsonarismo não tem, ninguém tem isso. Ninguém tem, isso é muito diferente. É o mesmo assombro. Como é que eles montaram o partido? Porque foram pessoas que montaram o partido com essa mesma energia, que é aquela coisa, eu não posso desonrar aquelas pessoas que coletaram as fichas, assim como a gente não pode desonrar essas pessoas desse gabinete. Os mandatários, né, os outros mandatários que a gente tem ao redor do Brasil, que o Kim, que o Guto, que a Amanda, que o Batista, que o Paulo Felipe, que a Luana, que o Russo, Faustino, Sandro, todo mundo, tá? Que todo mundo veja isso e se assombre e fale, caralho, eu não tenho o direito de não ser o melhor possível. Eu não tenho o direito de não ser o melhor possível, o melhor que eu puder ser. E é verdade, ninguém nosso tem esse direito. Nós como grupo não temos, a gente tem que só buscar excelência. Porque a aposta que essas pessoas estão fazendo conosco é uma aposta de vida.
Porra! Tá, a Cris Fracaro falou, é discurso na prática, é o famoso skin in the game. Lá o tal de skin in the game? Ah, vocês acreditam mesmo no que vocês falam? Vocês são os bichões, vão mudar a política? Quero ver abandonar o salário. Abandonaram todos. Isso é skin in the game. Isso é crença. Isto, se eu sou um inimigo do MBL, eu falo, eu não arrumo briga com esses caras. Esses caras não estão jogando com as regras que nós jogamos, tá? Não estão jogando com as regras que nós jogamos. É basicamente isso. Tá? Isso é muito poderoso. Isso pra mim aumenta uma carga de responsabilidade gigantesca. Minha carga de responsabilidade é magnífica. Então pra todo mundo tá falando, Renan, o filtro tá ruim. Será que o filtro tá ruim, galera? Será? Eu vejo 9 caras naquela foto, tá? Eu vejo 9 caras. Eu vejo todos os outros gabinetes, todas as outras pessoas. Um Bétega. Sim, vai ter um Bétega aqui, talvez tenha outro ali. Mas não tá igual. Não tá igual. Tá diferente. Tá diferente, tá? Tenham isso em mente, galera. Tenham isso em mente. Eu realmente tô com essa sensação, tá? Uma sensação realmente nova. Gente, vejam isso aqui, cara. Vejam isso, né? A gente perdeu. Ó, veja o que a gente perdeu. O canalha, o perverso, o psicopata não tem cura. Você tem o Rizinho, é o Rizinho canalha. O moletom dele aqui de Veneza. Veneza, porque ele Venezuela pro povo, né? Porque ele defende o socialismo aqui. Puta que trocadilho Veja imbecil. isso. Quando a gente Veneza com Venezuela. O velho tá certo. Trocadilho de retardado. Olha, ele olha pra câmera. Venezuela é pro povo, que é socialismo. Tipo, Venezuela é socialismo. Que coisa de retardado, velho. Ele fala igual um retardado. Veja. De Veneza. Veneza, porque ele Venezuela pro povo, né? Porque ele defende o socialismo. Puta que trocadilho imbecil. Povo, né? Ele defende socialismo. Ele defende pro povo. Ele defende socialismo. Isso aqui, acho que foi do final do ano passado, começo desse ano. Quando você assiste um vídeo em que um senhor esquerdista amalucado parece ser a pessoa razoável ali, e ele publicou, tá? Isso aí foi editado. A pessoa, vou dar uma... Não, de novo, vejam essa cena, por favor, pelo amor de Deus. Veneza pra... Olha isso. Só dar um subscribe aqui no canal dele. Se o Veneza com Venezuela... Você não é socialista, não, rapaz? Você o que é? Capitalista. Porra, que bom. Melhor que socialismo. Melhor que socialismo, entendeu? Melhor que socialismo. Capitalista, eu sou capitalista, eu sou melhor que socialismo. Pra onde você prefere viajar, Veneza ou Venezuela? Longe dessa tua cabeça de merda. Corte rápido. Tramontina. Cara... Porra, vai se foder, vai, cara. Vai lá pra Cuba ver como é bom o socialismo. Vai pra Cuba ver o socialismo bom. Do jeitinho cretino. Você que é foda. Se a gente dividir o Brasil no meio, parte de cima socialista e de baixo capitalista, onde você mora? Você quer morar em qual parte? Eu moraria na parte capitalista. Vai viver na puta que tu pariu, que é o teu lugar que se mete. Como é que o cara publicou esse vídeo? A época a gente viu aqui e falou, como é que... Ele fez de novo. Como é que o cara publica um vídeo? O velho acabou com ele, velho. O velho acabou com ele. Corte rápido, Tramontina. O velho acabou com ele. A gente perdeu isso, galera. Veja só o que nós perdemos. Ele publicou isso, cara. Você mora? Você quer morar em qual parte? Eu moraria na parte capitalista. Vai viver na puta que tu pariu, que é o teu Ai, cara. lugar que se merece. Eu tô brabo. Tal idiotinha, canalinha de merda. Esse risinho safado, cretino. Você só fala bobagem, tem que rir mesmo. Ah, é merda. Cara, os argumentos do Beto... A bancada do PD... Ele é socialista. Vai pra Cuba, então. Volta de novo, assim, volte, por favor, aquela cena da Veneza com Venezuela, tá? E a cara, diminui a velocidade, põe 0,75. Vale degustar isso aí. Risinho canalha. O moletom dele aqui de Veneza. Veneza, porque ele Venezuela pro povo, né? Porque ele defende o socialismo. Puta que trocadilho, porque ele defende, entendeu? Porque ele defende socialista. E aí ele quer Veneza... Vocês entendem assim? Esse vídeo não é de agora. A gente já tinha visto. Tipo, pô, cara, vamos produzir conteúdo mais qualificado. O gabinete brigando pra ele divulgar conteúdo qualificado. Tipo, tá bom, cara, você ama esses conteúdos, faz. Porque a gente não porque sempre querem vender que a gente é autoritário. O Dirceuzinho autoritário. Tem nada disso, tudo bem, olha só. Você bomba. Porque olha só, vê quantos views. Deu 705 mil views isso aí, entendeu? Deve ter uns comentários, ó, o nível de educação é impressionante. Imagina a educação passada, entendeu? Assim, tem um público que tem esses gados, essas bandeiras do Brasil, foto de desenho de boneca e tal. Que beleza, é um tio do Zap. Ele falou da socialismo. Beleza, quer fazer isso? Faz, entrega o mandato. Ele não queria, cara. É bizarro. Porra, o que eu quero dizer? Isso é muito bizarro. Eu acho assim, cara.
não tem problema ter vídeos com abordagem na rua, porta-vozes nossos, mas definitivamente esse caso é um caso pra gente colocar aqui, né? Agora, quer ficar comunismo, capitalismo... O que interessa essa discussão? O que interessa? A gente não tá na Guerra Fria. O Brasil não vai virar um país comunista. O Brasil não vai virar um país socialista. O Brasil sequer é um país capitalista. Se for tentar explicar pra galera o que é o modelo brasileiro, o que é a economia... Ninguém tem a complexidade. Parece, né? Então assim, porta-voz nosso realmente não pode fazer. Quer fiscalizar uma cidade no interior, quer fiscalizar um político corrupto. Porra! Não tem problema o vídeo, o confronto. Agora, né? Usar, descartar e desrespeitar. Usa e larga. É a política do Frota, é a política da Joyce Hasselman. É o bolsonarismo, né? Que é basicamente o que nós não queremos ser. Quando eu saí da live, um cara falou: Renan, repara uma coisa. Esse vídeo do Bétega, né, traindo vocês ali numa rádio, num programa bolsonarista, ele é igualzinho o vídeo do Nicolas tirando o pé do Bolsonaro. Qual foi a reação do Bolsonaro com o Nicolas? O Nicolas é importante, né, o menino bom, não sei o quê. Qual é a nossa reação? Do núcleo, de todo mundo. Fora. O engenheiro Jardiel botou. Pô, perfeita comparação. Você se diz, agora é pouco você falou, porque eu me identifico como da direita. Você se identifica realmente que você é de direita? Sim, eu acredito que é muito claro pra todo mundo que me acompanha. E as minhas posições, eu acredito que não restam muitas dúvidas. Então, porque assim, quando se fala de direita, já vem aquele nome, Bolsonaro. Sim. Tá? E qual é a sua opinião sobre o Bolsonaro? Olha, eu acredito que hoje o Bolsonaro ainda é a principal liderança da direita, né? Ele é o político de direita mais emblemático do país, é o principal nome, e é um nome que aglutina praticamente a direita inteira, menos o MBL. O MBL tem um perfil mais independente desse ativismo, né? Apoiou o Bolsonaro na primeira eleição do Bolsonaro em 2018, e aconteceram algumas situações pessoais, né, de problemas do Bolsonaro com o Renan, que é o líder do MBL. Vai tomar no seu cu, seu vagabundo. Olha só, olha o papo dele, né? O problema do Bolsonaro comigo. Que problema pessoal. Parece que eu tinha uma rinha, né? Ô, Bolsonaro, você pegou meu lanche aí. Você não indicou você pra PGR, você indicou o Aras. O Bolsonaro indicou você. Problema pessoal. O cara nem conhece a história do movimento. Nem conhece o cancelamento. Nada. Teve um problema pessoal lá. Qual o problema pessoal? O problema pessoal foi o bolsonarismo colocar a polícia pra investigar o MBL e fazer uma operação, tirarem o dinheiro da conta do MBL e prenderem ilegalmente 2 pessoas que foram soltas e inocentadas, entrar com uma denúncia contra mim que foi completamente destruída, usando uma thread de perfis bolsonaristas ligados ao Felipe G. Martins e ao gabinete do Bolsonaro. Isso é uma rinha, pessoal. Olha o papo do cara. Papo de vagabundo. Eu já joguei lá, eu falei no tete a tete pra ele: você é um vagabundo. Agora, não tinha visto esse vídeo. Ruptura entre... Não foi, nossa ruptura foi em 2019. Ao contrário, pra você ter uma ideia, ruptura aí. Teve o Ministério Público, ele não, né? Mas não faço parte do pessoal que decide aquilo que o MBL faz. Ele é uma vítima, hein? É uma vítima. Olha a maldade. Em São Paulo, não faço parte de como o MBL toma decisões, e houve uma decisão lá do Renan com o pessoal do MBL pra que houvesse essa ruptura com o Bolsonaro, naquela ocasião. Mas o governo Bolsonaro, a criação do Pix foi uma grande coisa feita pelo governo Bolsonaro. O Pix é anterior ao Bolsonaro, processo de criação, e a economia... Nossa, que burro, mano. É dureza, né? Sim. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro, que inclusive também, anos anteriores, também já foi sozinho, né, candidato à presidência da Câmara, fez um discurso que eu também concordo de essência, mas que nesse momento, né, teve uma mudança de posicionamento e vou confiar. Eu sempre falo que quem confia nunca erra, quem erra é quem quebra a confiança. Então eu espero de verdade que, independente de quem vença aqui as eleições hoje, que faça uma presidência voltada pro Brasil. Não é? Muito bom o que o engenheiro Jardiel postou, porque é isso, né? Veja, eu não defini, né? Mas eu tô seguindo. Né? O pessoal, como vocês apoiam um cara desse? Porque ele não estava deixando claro isso. Ainda mais em 22, deixa eu explicar um negócio. Em 2022, o Bétega não deu nenhum sinal de que ele era isso. Em 2022, ele não deu nenhum sinal. Muito pelo contrário, era até divertido viajar com o Bétega, fazer campanha com ele. Aí ele perdeu por pouco a eleição de 22. Por pouco. Foi um trauma pro time. Porra, todo mundo que participou quase ganhou, foi por pouco. Pô, vamos abraçar o cara e vamos voltar ainda maior. Então pra gente era uma questão de honra ganhar em 24 por conta da derrota de 22. E pô, um cara que é abraçado com o time na derrota, o cara tem que estar 2 vezes mais com o time. Não foi isso que aconteceu. Aí, cara, talvez, até a eleição 24 a gente perceber isso. Talvez poderia ser o caso, né? A gente as intuições já estavam lá. A Jennifer nunca gostou dele, né? Os vídeos de retardado já estavam aparecendo. Mas, né, vídeo ruim, o Renato tinha uns vídeos ruins de rua, Amanda também tinha. Todo mundo tinha seus pecados. Agora, né, dele era complicado mesmo.
O cara que entrou no MBL depois de 2019, ficar espantado com... o MBL não gosta do Bolsonaro, já é uma coisa assim, que me assusta. Depois de 22, o cara vir falar, não, né, tomara... pelo amor de Deus, cara. Não é possível o nosso desse. Então é óbvio que é má fé. O pessoal perguntou de quando é aquele vídeo com aquela senhora. Me disseram que é mês passado. Ele fez essa entrevista e não falou nada. Eu não vou citar o nome da pessoa do gabinete, mas ele pediu pra guardar. Não guarda aí o vídeo. Por quê? O Bétega, ele tirou uma foto com o Bolsonaro em 2023 e guardou. O Bétega deu essa entrevista e guardou. Ontem, quando houve a reunião do Núcleo do Paraná com o Bétega, do Núcleo do Paraná inteiro com o Bétega não falou nenhuma vez sobre esse vídeo. E quando ele foi justificar, tá? E antes de falar, Renan, você tá abrindo conversa privada. Não, é assim, ó. É um grupo privado de 30 pessoas, tá? Então, sim, estou falando, o Núcleo autorizou a conversa, é uma conversa que o grupo tem que ter, não tem nenhum problema. O Bétega, esse vídeo aí, talvez eu tenha errado ali, né? Mas eu fiz minhas críticas. Não fez crítica nenhuma, né? E pra ele é simplesmente, ele tá... Foda. O Robson Constantino falou, seu feeling tava errado, Renan, precisando de ajuda profissional. Eu não sei qual é a ajuda profissional que dá pra ter num caso desse. Política é uma coisa muito específica. Essas coisas vão mudar muito com o partido. Com o partido não tem muito disso. Com o partido as coisas mudam, né? Com o estatuto duro, eventualmente o mandato do cara cai, né? O mandato é do partido. E acho que também existe uma cobrança grande, fio e tal. Com o partido também, apesar de ter uma mudança nisso, a gente vai ter, se a gente lançar os candidatos possíveis, mais de 1.500 candidatos em 26. Não é isso? Uhum. Como é que você vai ter um feeling com 1.500 pessoas? Outra coisa, tá? Um pessoal, Renan, ele não dava sinais de traição, o cara mandou. Mas é a burrice dele que vocês estão falando, baixo intelecto, isso não conta pra decidir se vai ser candidato. Veja, a gente sabia que ele era atrapalhadinho. Mas ele era formado na PUC, ele foi presidente do Centro Acadêmico de Direito da PUC. Não são coisas de um débil mental. A gente falou, ele é meio atrapalhado, mas pô, gosta do grupo, trabalha em equipe, tem coragem. E novamente, um mandato é feito também das pessoas ao redor. Se os projetos bons são feitos por pessoas inteligentes, né? É sobre equipe. Às vezes ele é um porta-voz, é um cara que é um bom orador. As habilidades pertencem ao grupo, por isso que o mandato pertence ao grupo. Porque o set de habilidades necessárias a fazer um bom mandato nunca vai estar concentrado numa pessoa só. Então, né? É o grupo. E o grupo faria um bom trabalho, com certeza. Isso estava precificado. Se ele tivesse gravando os videozinhos bobo dele, indo lá no plenário, trabalhando em equipe e tal, tinha um mandato bom, não teria problema. O problema é que não é sobre isso. Nunca foi sobre isso pra ele. Né? É fogo. Né? Quer puxar mais alguma coisa aí interessante? Esse caso agora? Vamos ver se for aí? Tô. Vejam isso, tá? Esse aqui foi a nota oficial do Núcleo. Vejam só isso. Expulsão do vereador João. É com muita tristeza que anunciamos a expulsão do vereador João Bétega. Durante os poucos meses de mandato, a equipe do MBL se esforçou para fazer uma gestão de qualidade técnica, propositiva e corajosa. Felizmente, o nosso trabalho foi frustrado por um parlamentar com rigidez intelectual pouquíssimo produtivo e muito individualista. Todos os 9 assessores parlamentares e estagiários pediram exoneração dos seus cargos no dia de hoje em respeito a vocês, militantes do Movimento Brasil Livre. Entendemos a frustração causada por um estelionato eleitoral dessa magnitude. Esse é um pedido de desculpas, mas também uma mensagem de esperança. Estamos mais unidos do que nunca e em breve estaremos unidos na nossa própria missão. A onça vai beber água e sempre que precisarem, estaremos lá. Foda. Eu gostei que o Will colocou rigidez intelectual. Um termo. Rigidez intelectual. Eu acho que não tem muita plasticidade neural. A rigidez intelectual. Ai, cara. Cara. E assim, cara. Ele que não ouse arrumar briga com a galera. Ele que ouse falar uma vírgula dessas pessoas. Vagabundo do cacete. Tá? Ele que ouse falar mal do grupo. Veja só. Quer falar isso aqui? Veja só o que vazou da última aula também. Olha que curioso. As naturais elas surgem. Mas em geral a literatura natural nunca fala eu mando aqui, quem manda sou eu. Um homem que fala a quem manda sou eu é um homem que não manda nada. Quando você precisa firmar sua autoridade, significa que autoridade nenhuma você tem. A gente está tendo inclusive um caso com a administração de um dos nossos mandatários no MBL, né? Enfim, que a pessoa não tem um comportamento decente, né? E fica com quem manda sou eu. Patético, né? Novamente uma pessoa que precisa fazer isso é uma pessoa que não administra porra nenhuma, né? E não lidera. Porque os bons líderes são aqueles que, na maior parte do tempo, eles não gostam de estar em posição de destaque de liderança, ficam incomodados com isso, mas que exercem porque precisam
Não como fardo, mas como responsabilidade. É isso, entendeu? Aquela pessoa que é louca pra aparecer, é louca pra falar, essa pessoa vai dar merda. Eu tava, nesse dia eu tava tratando já desse problema, que esse problema já vem de muitos dias, né? E sim, só pra vocês entenderem, o Bétega, ele já estava falando, quem manda sou eu, tem que me obedecer, entendeu? Esse era o comportamento, é um não líder. A partir do momento que o mandar dele depende assim da sua caneta, ou seja, eu mando em você porque eu tenho uma caneta e te contrata. Você é no máximo um chefe, você não é um líder, né? Um líder faz a pessoa trabalhar sem caneta nenhuma, sacou, o João Bétega? Sacou? Assim, aquelas pessoas nunca foram lideradas por você. As pessoas nunca te acharam legítimo. Talvez até tenham achado o momento, né? Mas bastou 2 semanas de trabalho lá no gabinete e elas perceberam que você não era legítimo. Que você não... né? A galera tá se deixando de seguir o Bétega. Deixem de seguir o Bétega. Recomendo, deixem de seguir o Bétega. Tá, assim, vai fazer bem pra cabeça de vocês. Tá? A rigidez intelectual de João Bétega. Difícil mesmo. Quer falar do que agora, Renan? Projeto de lei que aumenta... Vamos lá, o que você quiser, vamos lá. O que eu quiser? Cara, vamos começar... Glaze se reúne com líderes e faz apelo contra a CPI para investigar fraudes em descontos. O governo argumenta que apurações são conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União e que o Congresso precisa focar em outros temas. Cara, se tá arrumando pra CPI, a coisa começa a sair do controle. Muito ruim pro governo federal ter que administrar isso num momento que eles não estavam bem com o Hugo Mota, tá? E, assim, nossa, esse aqui era, a gente precisa entender uma coisa, esse aqui era o ano que o PT ia arrumar supostamente a casa em termos econômicos, não tinha nenhum sinal de que isso ia acontecer, tá? Mas, vamos ver, era o plano deles, pra surfar em 2026. Já está chegando no meio do ano, tá? A gente tá no mês 5, aliás, as coisas passam muito rápido. E nada nos diz que o PT tá dando jeito nisso. Nada nos diz. Absolutamente nada. O PT tá com uma crise gigante que, se vira CPI, vai se arrastar, com consequências econômicas, com consequências do contato político com agentes financeiros deles, com consequências para operadores políticos, para aliados no Congresso, o PDT foi o primeiro a cair, e com consequências diretas pro ONGs e associações e sindicatos ligados a eles, ou seja... E movimentos sem terra? Assim, tá todo mundo ali cagado. Aí vamos lá, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu na segunda-feira com líderes de centro e fez um apelo contra a CPI do Congresso para investigar denúncias de irregularidades. Em uma reunião na residência oficial ela disse aos líderes que isso pode atrapalhar a tramitação de projetos importantes nas duas casas, entre eles as prioridades para o governo, como o aumento de isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil por mês, a proposta de Constituição que... Para o ministro, o foco dos parlamentares precisa ser na tramitação das propostas. Nessa terça, a oposição chegou a avisar que iria protocolar o pedido de CPMI, mas depois adiou a entrega do requerimento para a semana que vem para tentar mais assinaturas. Deputados da oposição já protocolaram um pedido de CPI na Câmara, mas sua instalação depende do presidente Hugo Mota. Ele, porém, indicou que irá respeitar uma fila de 12 comissões de inquérito que praticamente inviabiliza o início da comissão nesse momento. O Hugo Mota, né? O Hugo Motando, né? Pouco a gente falou disso logo depois do Nicolas se lembrar que o Hugo Mota, quem apoiou foi o Bolsonaro. E ele. Muito bem colocado, né? Assim, a cada dia a gente se lembra, né, dos bolsonaristas. É pra votar no Hugo Mota. Lembra que houve uma campanha bolsonarista pelo Hugo Mota? Porque supostamente, né? Veja só, o Hugo Mota ajudaria na anistia. Vamos lembrar. O que o Brasil ganha com esse papo de anistia? Porra nenhuma. O Brasil não ganha porra nenhuma. É um problema de um monte de velho bolsonarista que tentou um golpe de Estado, sim. E que acreditava num golpe de Estado, sim. Tá? Deu merda. Mas isso aqui é muito pouco. Essa discussão é muito pouco sobre o Xandão, nos meus termos aqui, no que eu tô colocando, tá? Óbvio que o Xandão tá com um processo bizarro. O problema é que isso não é o maior problema do Brasil. Isso não é nem de longe um dos 20 maiores problemas do Brasil. Não é. E aí, para o bolsonarismo e pra oposição, o apoio ao Hugo Mota era necessário para que, né, ele apoiasse isso. Vamos lembrar, primeiro, eles não conseguiam também impedir o Hugo Mota, mas eles poderiam mudar a composição da mesa diretora, ou talvez, para ser sendo otimista, né, usando o peso do PL para fechar um outro cara, que fechasse um outro. Mas não, eles fecharam o Hugo Mota, o termo dele foi anistia. Obviamente deve ter uma agenda oculta de projetos e comissões que não é nem um pouco republicana, que esses caras adoram, especialmente gente de PL, etc. E o tempo passa e o que a gente começa a assistir é isso, né? Tipo, beleza, então vocês apoiaram o Hugo Mota e agora o Hugo Mota, né, avisou que vai soterrar a CPI. Apoia o Hugo Mota e aí, veja só, põe na notícia. Ele sinaliza ao MST participação inédita na feira do movimento. Então, o Hugo Mota vai na feira do MST. Porra, parabéns pra vocês que, né, é pra apoiar o Hugo Mota. Ficaram lá com o Kim Paim fazendo campanha.
puta, ó, uhul! Isso aí, pô, tamo muito bem, né? É fogo. Projeto de lei que aumenta a quantidade, a gente falou disso, né? A gente falou já. Mais 34 novas vagas de deputados estaduais, mas isso é pra quando? É já? Ou é pra próxima eleição? Caramba, o Brasil é uma várzea, né? Galera, atenção, boa notícia, teremos mais deputados. Gostoso, né? Agora temos mais gente nos representando. Estamos muito representados. Agora estamos com mais representação ainda. Rapaz. Agora que você é um dirigente partidário, você tá feliz, né? Você vai botar eleger mais gente. É verdade. Tamo junto, mais 4 anos. Blim, 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 blim. Traz as putas. O Thiago Cara Legal mandou $5 e disse: pra mim o que aconteceu prova que a missão vai ser fiel aos seus ideais. Membros que não seguirem as diretrizes realmente serão removidos. Parabéns. Sim, galera, vocês estão vendo que tem uma coisa nova no ar? Tem algo muito novo no ar?